Pirulito que bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito que bate. Bom dia a todas as educadoras da creche Francisco Maués Carvalho. Eu, professora Enide, estou aqui para falar um pouco sobre o tema O Lúdico na Educação Infantil. Fui convidada pela coordenadora Rosiana Bahia e diretora Edilúcia Lobato para contribuir com essa formação. O que falar de um tema para nossas excelentes professoras da nossa creche sobre o tema onde exercem muito bem. Vamos conversar um pouquinho. O que é o lúdico? A palavra lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim que remete a jogos e divertimentos, que tem como significado brincar, jogar. Nada mais é que uma categoria que estão nos jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, irei falar um pouco de cada um para entendermos melhor. Para Piaget, o jogo pode ser realizado em um grupo ou individualmente, mas que tem como características principais a existência das regras e de existir uma meta a ser alcançada ao final da atividade. O brinquedo é um objeto concreto, manipulável, com o qual a criança joga ou brinca. A brincadeira é um brinquedo em ação, atitude do brincar e do jogar, que pode ser com objeto ou não. O lúdico, os jogos, a sala da educação infantil, os brinquedos e brincadeiras contribuem o mais alto grau do desenvolvimento da criança, já que são expressões livres e espontâneas do interior infantil. Qual é a importância do lúdico na educação infantil? A fase da educação infantil é um momento de descobertas e interações, onde o brincar está sempre presente, pois é brincando que a criança entende o seu mundo, explora suas potencialidades e interage com o meio. A brincadeira oportuniza a imaginação e suas regras não são fechadas, sugerindo participação livre e descontraída, como propõe a ludicidade. O lúdico na educação infantil é de fundamental importância, porque proporciona uma aprendizagem interativa e prazerosa, pois através do mesmo a criança aprende brincando. Para Vygotsky, brincando, as crianças se desenvolvem, descobrem o seu papel na sociedade e seus limites, exploram o mundo e aprendem a realidade que vivem. Além do mais, a ludicidade desperta interesse das crianças, porque inclui atividades que são realizadas com prazer e espontaneidade, explorando o movimento corporal, possibilitando a comunicação, a interação e assim as descobertas de potencialidades, emoções e habilidades. A infância é essencialmente marcada pelo brincar. Quando a criança brinca, há a movimentação de sentimentos e expressões, que são exteriorizadas pelo riso, pelo prazer e pela alegria. A brincadeira e o jogo possibilitam que a criança transite com maior liberdade entre a realidade vivida e o mundo de fantasias, permitindo que é levada do mundo real, aliviando as tensões ao se concentrar totalmente no ato lúdico, a espontaneidade e a ação nas crianças, o que influencia positivamente
no processo de aprendizagem em todas as fases do ser humano. Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-lo sentado enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Brincar não é perda de tempo. Uma atividade sem objetivo, sem interação. Será que só vou dar um jogo para a minha criança e ela vai se divertir? E pronto, para passar o tempo? Não. Mas, na verdade, é no brincar que nós nos constituímos enquanto espécies, como forma de incentivar o desenvolvimento humano por meio de diferentes dimensões, como a dimensão motora. Quando experimento, tomo conta, percebo meu corpo atuando no espaço. A dimensão afetiva. Quando eu me envolvo emocionalmente e com intenção na brincadeira, o que me garante perpetuar nessa brincadeira, ganhar o prazer de brincar. Cognitiva. Quando eu penso em brincar, quando eu aprendo atuando com os pares, com os adultos, com os ambientes, com a situação que me apresenta, porque vou ter ganhos de entendimentos e informações. A maior dimensão de todas é a social, onde através da minha compreensão e atuação do mundo e das ações humanas, eu aprendo a lidar com esse mundo. O que eu aprendo, o que é uma frustração. Eu aprendo o que é um limite. Eu aprendo a me relacionar com o outro, a resolver problemas. Eu aprendo a ser resiliente quando perpetuo naquela ação que me dá prazer e tento suportar obstáculos. Então, é uma aprendizagem riquíssima e que a gente muitas vezes, achando que brincar ele é menos importante, ele não tem um envolvimento de ganho, passatempo, é uma atuação no mundo a qual ela pertence, por meio do universo lúdico que a criança busca satisfazer-se, realizar seus desejos e explorar o mundo ao seu redor. A importância da ludicidade na educação infantil. Na educação infantil, por meio das atividades lúdicas, a criança brinca, joga, se diverte. Ela também sente, pensa, aprende e se desenvolve. As atividades lúdicas podem ser consideradas tarefas do dia a dia na educação infantil. Portanto, os registros serão por meio de dados escritos e imagens. A ludicidade é de extrema importância para o desenvolvimento mental da criança. Através das atividades lúdicas, a criança é livre para criar o seu mundo simbólico e é estimulada a fantasia e a imaginação. As atividades lúdicas ajudam as crianças a se desenvolverem habilidades essenciais para seu convívio social e contribui para torná-la um adulto inteligente, produtivo, emocionalmente maduro, com capacidades para resolver problemas. A importância do lúdico nas salas de aula. A ludicidade no contexto da sala de aula vai torná-la mais agradável, e isso proporciona às crianças a oportunidade de ser livre para criar e imaginar. Através das brincadeiras, o professor pode observar o desenvolvimento das crianças, pois o lúdico desenvolve nas crianças habilidades cognitivas, motoras
e facilita a aprendizagem. Então, ao implantar atividades lúdicas na sala de aula, o educador consegue prender a atenção das crianças e deixá-la mais interessada no conteúdo, tornando-se as aulas mais dinâmicas, divertidas e participativas. Então, quanto mais contato diversos com os materiais no espaço, melhor para a criança. Quando nós damos um brinquedo totalmente estruturado, onde ela vai atuar, porque a criança atua no mundo, ela não consegue transformar esse brinquedo. Quando o brinquedo for menos estruturado, mais possibilidades a criança tem sobre ele, de transformar qualquer coisa na sua imaginação. Quando ela pega um rolinho, ela transforma em um foguete. Quando ela pega uma tampa, ela transforma num volante. Então, essa imaginação e criatividade da criança, ela tem que ser colocada em andamento, através dos materiais não estruturados. Quanto mais sucata, mais rico for, mais a criança vai ter prazer de brincar. O que o lúdico desenvolve na criança? As atividades lúdicas podem desenvolver na criança a socialização, pois o professor pode dividir a sala em pequenos grupos ou pares para aplicar um jogo ou realizar uma brincadeira. Fazendo assim, as crianças interagem com seus colegas. As atividades lúdicas estimulam a criatividade e a fantasia da criança, pois permite que ela crie e seja livre para imaginar o que quiser. Afinal, é um processo espontâneo, onde o professor tem que interagir e estimular, mas tem que deixar a criança livre para criar e representar o seu mundo simbólico. Através do brincar, o professor consegue identificar várias características da criança, pois enquanto brinca, ela exterioriza o que sente, até mesmo o que presencia. No entanto, as crianças têm muito a nos dizer. Precisamos estar atentos e escutá-las. O lúdico contribui para o desenvolvimento mental e cognitivo da criança. Por exemplo, um jogo de regras, ela apresenta a raciocinar, pois vai começar a perceber quando é sua vez de jogar, quem ganhou, quando o jogo acaba. A criança que brinca bastante é uma criança que tem liderança, que sempre tem um jogo novo para brincar, que tem regras novas, crianças que têm flexibilidade com as pessoas, e isso é fundamental no século XXI. Agora irei falar do lúdico Brincar e Jogos com a Base Nacional Comum Curricular. Fazer o diálogo com as diretrizes curriculares. O que nossos documentos norteador da educação brasileira fala sobre o brincar e os jogos. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4º, define criança como sujeito histórico e de direito, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo esculturas. Então, como nós vemos esses documentos, como as diretrizes, quanto a Base Nacional Comum Curricular destaca que a criança brinca, entre muitas outras ações, entre muitas outras coisas que as crianças fazem. E aí, a Base Nacional Comum Curricular
destaca alguns aspectos importantes que precisamos considerar em relação às brincadeiras. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, das frustrações, a resolução dos conflitos e a regulação das emoções. A BNCC, ela não tem uma base teórica, mas Vygotsky, através do embasamento teórico, histórico-cultural, diz, não associa a brincadeira ao prazer. Tem outros embasamentos que associam, mas a histórico-cultural não, porque em meio às brincadeiras, as crianças lidam com frustrações, com conflitos, com diálogos, e é justamente isso que a Base Nacional Comum Curricular vem nos falar, que as crianças lidam com suas emoções. Elas podem passar sim por frustrações em uma brincadeira. Pode ser que quando a criança passa por uma brincadeira, ela não se sinta à vontade para desempenhar um determinado papel. Nem sempre o brincar está associado ao prazer. Então, por isso que essa base teórica nos traz este esclarecimento, que nem sempre o brincar está associado ao prazer. Precisamos estar atentos a isso. E a BNCC também destaca isso. E aí, tanto as diretrizes quanto a BNCC destaca o seguinte: ainda de acordo com os documentos nacionais da educação infantil, em seu artigo 9º, os eixos estruturados das práticas pedagógicas dessa etapa da educação básica são as interações e a brincadeira. Então, esses dois documentos trazem isso. As interações e as brincadeiras são os eixos que estruturam as práticas educativas, as práticas pedagógicas, que acontecem no contexto educativo com as crianças. E aí, esse eixo estruturante, ele não está isolado, como a própria palavra diz. Ele estrutura essa prática pedagógica a ser realizada com as crianças. E aí, esses dois documentos orientadores da nossa educação trazem para a educação infantil 6 direitos de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, brincar, além de ser um eixo estruturante, é também um direito de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Agora, vamos ver os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E em cada um desses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estruturalmente também percebemos o brincar em cada um deles, além de perceber no próprio brincar, é claro. E aí, eu quero destacar para vocês o que a Base Nacional Comum Curricular fala sobre o direito de aprendizagem e desenvolvimento brincar. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Percebe como brincar está relacionado a vários aspectos do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento humano. E também, além do brincar estar presente nos 6 direitos de aprendizagem, de ser um eixo estruturante, as práticas pedagógicas, ela também precisa ser vivenciadas em cada um dos campos de experiências, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento,
Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para finalizar essa conversa, quero falar com vocês. O professor precisa propor a brincadeira, mas fica só observando. Precisa participar e mediar na brincadeira e proporcionar tempo e espaço e materiais. Esteja receptível ao convite que as crianças possam realizar, pois a criança que brinca é uma criança feliz, é um adolescente feliz, é um adulto bem resolvido. O professor não ensina, mas arranja modos à própria criança para descobrir, criar situações, problemas. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Fique com Deus.